Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, dá show. Filipenses 4,8 diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O tema da mensagem desta noite é nisso pensai. Vamos falar junto comigo? 1, 2, 3. Nisso pensai. Pensar em quê? Isso aqui. Oremos. Senhor Deus, que a Tua palavra venha ao nosso coração e venha tomar conta da nossa alma, da nossa mente, que a nossa mente seja a mente de Cristo, e que em nome de Jesus, através dessa palavra, o Senhor traga entendimento, o Senhor traga, ó Deus, respostas. Fala comigo, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. A igreja de Deus diz? Amém. Glória a Deus. Dá um pouquinho mais de som aqui para mim. O retorno, só mais um pouquinho de retorno, por favor. Amém, glória a Deus. Mais um pouquinho de grave, porque minha voz, eu cantei, irmão. Quando eu canto, e pregar para mim é um sacrifício, viu? Já não estou mais como eu era há 20 anos atrás. Eu pregava, cantava, recebia os membros, ensaiava o dia inteiro, fazia evangelismo e orava. Agora não dá mais. Pastor, agora não dá mais. Agora tem que ser leve. Pegar leve. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nisso pensai. Irmãos, nós estamos vivendo uma era de que tudo que a gente vê e tudo que a gente ouve tem tomado conta do nosso pensamento. Isso tem atrapalhado o nosso dia a dia. Isso tem atrapalhado nos nossos relacionamentos. Porque a maneira que as informações têm chegado nas famílias hoje em dia, a maneira que a informação tem chegado, tem nos separado muitas vezes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem sido nos últimos dias algo que vem aos nossos pensamentos, mas poucos venham guardar a Bíblia na sua mente. Hoje é normal que você pergunta o que foi pregado no culto passado, as pessoas fazem um esforço para lembrar. Por quê? Devido ao dia a dia e muitas informações que a gente tem recebido, na internet principalmente, isso tem atrapalhado o nosso cérebro de ficar pensando somente nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo, sabendo disso, no livro de Filipenses, agora a carta aos Filipos, a igreja de Filipos, ele começa a ver que a igreja de Filipos, uma igreja muito abençoadora, uma igreja humilde, uma igreja que não era, os membros da igreja não eram ricos, eram pessoas humildes, mas era uma igreja muito alegre, muito feliz, porque sabia que não era o que Deus os dava, mas o que eles tinham em Deus os faziam felizes. E muitas vezes supriu a necessidade de Paulo. Paulo estava com uma preocupação, que os pensamentos deles vagueassem. E a nossa preocupação hoje como igreja tem que ser: eu não posso deixar os meus pensamentos vaguearem nas notícias que eu recebo no mundo diariamente. Eu não posso deixar que os meus pensamentos vagueiem e sejam o primordial na minha vida, e a palavra de Deus seja por último. Ou seja, eu vou na igreja no domingo, eu ouço a palavra de Deus apenas no domingo e está tudo bem. Hoje não dá mais. A palavra de Deus, ela tem que estar na tua vida todos os dias, para aguentar as pressões diárias. Tem que trocar. Vou pegar aqui, tá?
Sim. A palavra de Deus tem que estar no dia a dia, para que a gente aguente as pressões diárias, para que a gente aguente as tentações, para que nós aguentemos todas as lutas que um cristão tem que passar. Você já percebeu que todas as vezes em que você passa mais luta, é o momento que você tem que mais estar com a sua mente cheia da palavra de Deus? É isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, e no versículo 8 ele é bem sucinto. A palavra de Deus, ela tem que estar não só nas suas mãos, na leitura diária. Obrigado, filho. A palavra de Deus não tem que estar apenas na sua cabeceira, ou você trazendo no domingo, ou apenas no teu celular. A palavra de Deus tem que estar na tua mente. A palavra de Deus tem que estar nos teus pensamentos. Porque o diabo, a maior batalha que nós estamos tendo hoje é na mente. A pior batalha, e a batalha que nós travamos hoje em dia é na nossa mente. Coloca a mão na sua mente e fala assim: Senhor, eu levo agora todo pensamento cativo a Ti. Amém? Porque o diabo, ele vai atacar na tua mente. O diabo é especialista em derrotar um cristão através dos pensamentos. Quantos de vocês já saíram de um culto abençoado e chega em casa, recebe uma palavra e pá, aí acabou tudo, esqueceu o culto? Quantos de vocês? Porque o diabo, ele trabalha na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo, eu quero me deter aqui nesta noite, nesta mensagem, dizendo assim, vocês têm que pensar em tudo que for verdadeiro. Diga comigo: verdadeiro. Quantas mentiras nós temos ouvido, e essas mentiras têm atrapalhado o nosso relacionamento com Deus, têm atrapalhado o nosso relacionamento em casa, têm atrapalhado o nosso relacionamento em convívio, por causa das mentiras. Eu converso muito com meu sogro, e muitas vezes eu passo alguns rios para ele e para minha sogra, para mim. Normal, né? Você vê um rios, você passa para alguém, você vê um vídeo legal, você vê uma informação, você passa, e de repente ele fala: será que isso é verdade? Aí eu falo: será que isso é verdade? A gente já não sabe o que é verdade, a gente já não sabe o que é mentira. A inteligência artificial, que não é inteligência e muito menos artificial, tem tomado conta das redes sociais e dividindo opiniões, e está atrapalhando a mentalidade do cristão, porque nós estamos pensando em coisas que não são verdadeiras. A nossa mente não está totalmente preparada para estar 24 horas recebendo mensagens de um celular e dizendo que é verdadeiro. Isso tem confundido a nossa mente, e quanto mais os nossos filhos, quanto mais as nossas crianças. Querido, tudo que é verdadeiro, e eu te pergunto, o que é verdade? Certa vez Jesus disse: eu sou o caminho e a vida. Quando o apóstolo Paulo está dizendo tudo que for verdadeiro, ele está dizendo aqui de Jesus. Porque a única coisa que pode limpar a nossa mente e tirar as toxinas, assim posso dizer, porque durante o dia a gente vai recebendo tanto tóxico, tanta notícia tóxica, que isso vai poluindo a nossa mente, e se polui a mente, automaticamente polui a nossa boca. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ora, se a minha mente está cheia de pornografia, automaticamente o meu coração também vai estar cheio de pornografia. E o que eu vou falar vai ser pornografia. Não pegando muito pesado, se a minha mente estiver cheia de futebol, e graças a Deus hoje não é a final, porque na outra final a igreja estava vazia. Se a minha mente estiver cheia de futebol, eu vou falar o quê? Futebol. Porque o que a minha mente está cheia, automaticamente o meu coração também.
tudo que for verdadeiro. Claro que eu não quero criar polêmica nenhuma, mas nem tudo que está no futebol é verdadeiro. Há os acertos, há as combinações. Alguém acredita 100% no futebol aqui? Mas por que isso tem distraído as nossas mentes a ponto de nós não levarmos a sério a palavra de Deus? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, amém? Nós sabemos que a palavra de Deus é honesta, porque aqui ele está dizendo, tudo o que for honesto. Você já pensou nessa palavra honestidade no dia de hoje? Olha para o cenário político e vê se essa palavra honestidade cabe lá. Não vamos muito longe. Olhe para o nosso dia a dia. Eu fui criado, minha criação foi, a minha mãe falava, se você achar uma moeda na rua, você não pegue. E uma vez, certa vez, eu peguei. E eu levei uma surra, eu era criança. Eu tive que deixar a moeda lá, no lugar. Aí eu falava, mãe, mas outro vai pegar. Você não é o outro. Não é seu. Eu fui criado eu tive uma criação que chegava na feira e se eu pegasse uma uva e comesse, que é normal, hoje em dia, a minha mãe batia na minha mão e mandava eu pedir desculpa por não dar banca. Eu fui criado numa forma de honestidade tão grande que, não estou dizendo que você vai lá e não vai pegar a uva, mas você tem que pedir, posso experimentar a uva? A minha mãe falava isso, nunca pegue, primeiro peça. E aquelas tangerinas abertas ficavam ali, lembra? As tangerinas abertas, não sei se hoje continua na feira, é muito raro, né? É tudo caro, às vezes abrem as tangerinas e ficam ali abertas, essa aqui é para você experimentar, né? Mas a minha mãe fazia eu pedir, posso? Por favor, muito obrigado, era honestidade. Hoje nós vivemos num mundo em que falta honestidade. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas estão pensando para te derrubar, elas fazem de tudo. E isso se chama desonestidade. O apóstolo Paulo está dizendo, tudo que for honesto. Se é honesto, pense. Se é desonesto, não pense. Posso ouvir um amém? Amém. A tua mente tem que estar cheia de verdade. O que é verdade? Jesus. Quem foi a pessoa mais honesta? Jesus. Porque quando interrogam ele, a quem pagamos o imposto? Aos filhos? Tu não tem que pagar imposto, mestre? Os teus discípulos? E ele fala, de quem que é essa moeda? Quem está na esfinge da moeda? Aí ele fala, César. Então dai a César o que é de, e dai a Deus o que é de Deus. Quando nós negligenciamos, e quando deixamos de ser honestos, e abrimos agora aí, todos têm que fazer a sua declaração de imposto de renda. Sabe que nós somos honestos? Como cristãos? Como está o nosso caráter como igreja hoje? Como está o teu dia a dia como um cristão? Falando a verdade? Ou porque todo mundo fala mentira, eu tenho que falar? Porque o mundo está assim. Ou porque todo mundo é desonesto, eu também tenho que ser? Não. A minha mente, ela tem que ter a palavra de Deus, porque Jesus é verdadeiro e Jesus é honesto. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Tudo que for justo. É interessante que a justiça, eu sempre falo isso, justiça é diferença de vingança. Tá, irmãos? Justiça é diferente de vingança. Quando nós vemos uma cena na televisão, vamos aí, o caso da Vitória, todo mundo está dizendo, estou vendo aí quem matou a Vitória, se foi o Maicon, as pessoas com aquele senso de justiça, quer fazer justiça com as próprias, isso não é justiça, isso é vingança.
Porque a justiça, nós temos claro, uma ideia e hoje, algo que deveria ser, que a justiça, na verdade, ela tem uma balança. O símbolo da justiça, né, doutora? É uma balança e uma venda nos olhos. Porque a justiça é cega. Ela não vê pobre, ela não vê rico. Mas é assim hoje em dia. O que eu tenho que pensar? Tudo que é justo. Quem se justificou na cruz? Quem foi justiça ao meu favor naquela cruz? Jesus. Eu merecia? Se ele fosse justo mesmo, mas a graça dele foi maior que a justiça, né? Porque ele se colocou e falou assim: olha, eu vou colocar no lugar do meu filho, e eu estou morrendo por ele. Ele se colocou no meu lugar e no teu, e falou assim: que a justiça seja feita em mim, e que eu venha cumprir na cruz o que eu e você merecemos. Pense em tudo que for justo, porque justiça não é vingança. Justiça é falar assim: Senhor, está nas tuas mãos. Glória a Deus. Davi teve a chance de matar Saul, porque Saul perseguia para matá-lo, mas Davi ficou fugindo, e teve um dia que ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele se esconde dentro de uma caverna, todos os soldados de Saul estão dormindo, e ele vai bem de mansinho em Saul e corta um pedaço do manto de Saul. E quando Saul acorda, Davi está no monte e olha assim: olha, eu tive a oportunidade, e grita lá: está aqui o teu manto, ó, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu poderia fazer justiça. A minha justiça vem de Deus. Queridos, tem pessoas aqui nessa noite que foram injustiçados, falaram mal de você. Tem pessoas aqui nessa noite que já passaram por traições, passaram por angústias, passaram por momentos na sua vida, na sua família, de injustiça. Mas tudo isso, querido, não cabe a você, porque a justiça vem de Deus. Pode ser algo muito estranho eu falar que a justiça vem de Deus, sendo que eu próprio trabalho na justiça. Mas eu tenho propriedade, porque eu trabalho na justiça há mais de 30 anos, na justiça dos homens, e não é justiça. Quantos processos entram diariamente? Sabe por quê que entra processo? Porque as pessoas não se perdoam. Elas não têm perdão para dar. Elas não fazem acordo. Elas não abrem mão. Elas batem no peito e falam: eu tenho direito. Mas Jesus, quando foi na cruz, ele falou: eu não tenho direito nenhum. Tetelestai, está consumado. É Jesus que te justifica. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar passando o pior momento da tua vida, mas eu falo isso com propriedade. Seja fiel a Deus, porque Ele vai te honrar no momento certo. A palavra de Deus diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A palavra de Deus diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Daquele que confia, daquele que entrega. Por isso, não deixe que os teus pensamentos tenham vingança. Não deixe que os teus pensamentos venham te atemorizar e falar: o que ele fez por mim vai pagar da mesma moeda. Não. Jesus está pedindo para que você passe nesse processo e entenda que a
justiça vem dele, e que tudo que acontece conosco na nossa vida, que tudo que acontece, as provas, as lutas, são para nos preparar a ser um cristão melhor, porque quem merecia era ele. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas pastor, eu estou perdendo. Seja bem-vindo, porque quando você perde é que você está ganhando. O evangelho é outra linguagem, meu irmão. Não é o evangelho que estão vendendo por aí na internet. O evangelho é perda para ganhar, e nós ganhamos com ele. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Deus permite a perda para que a gente tenha encontro com ele. Muitas vezes Deus permite as injustiças dessa terra para que a gente tenha apenas um encontro com ele. Porque se você ganhasse tudo, como você ia se encontrar com Deus? Deus sabe aonde tocar. Sabe por que ele toca nessas áreas que estão te afligindo, que estão te incomodando, que estão te apunhalando a tua mente? Ele sabe onde tocar para você se mexer. Porque se ele não tocasse, você não se mexeria, você ficaria na mesma posição, no mesmo lugar. Se ele não tocasse, se ele não permitisse as injustiças que você está pensando sobre a tua vida, você não orava mais, você não viria aos cultos. Não. Se não fossem as injustiças, se não fosse as perseguições, as calúnias, as difamações, você não jejuava, você não leria mais a Bíblia. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos: não são os dias maus que me impedem de orar, são os dias bons. Os dias que são maravilhosos, esses me impedem de orar, esses me impedem. São os dias o dia que eu estou cheio de dinheiro no bolso e falar assim: é hoje, mulher, nós vamos gastar. Esses dias podem me impedir de orar. Mas os dias que vem a crise, que o patrão não me paga o dinheiro, que as pessoas que me devem me dão calote, esses dias me fazem orar. Senhor, não deixa que o teu servo passe necessidade. Eu queria te ver assim, filho, quando você estivesse com a tua geladeira cheia, com as suas contas pagas e com 500 mil na reserva. Posso ouvir um amém? Amém. Nunca se esqueça que Deus sempre vai te levantar alguém para te ajudar nessas jornadas de injustiças, de perseguições, de calúnia. E esse alguém é a igreja. Veja bem o que o apóstolo Paulo diz: tudo que for puro. Queridos, convenhamos, essa palavra hoje em dia está rara, né? Quem quer pensar no que é puro, irmão? Quem quer pensar em pureza hoje? O que vem na sua mente em falar pureza? Um anjo? Uma criancinha? A Bíblia diz que quando as crianças se aproximam de Jesus, os discípulos a impedem. Jesus falou assim: deixai vir a minhas criancinhas, porque destais é o reino dos céus. Quem não receber o reino dos céus como uma criança, jamais poderá entrar nele. Pensar em tudo que é puro também é pensar em Jesus. Porque eu quero ter o coração, no mínimo eu tenho que alcançar isso, o coração perdoador de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Porque, repito, no mundo de calamidade, no mundo de fake news, no mundo de notícia ruim todo dia, e violência, crimes,
como pensar no que é puro. Mas quando a impureza está na minha mente, eu fico escravo. Hoje, pasmem, 90% das pessoas, dos homens que estão nas igrejas, pesquisa, tá? Pesquisa, estão prisioneiros da pornografia virtual. Essa notícia veio, e quando eu recebi essa notícia, eu falei, cara, não acredito. Eu conversei com um pastor amigo meu, que tem uma grande igreja. Ele falou, pastor, eu falei assim, pastor, eu creio que 60% dos homens estão contaminados pela pornografia virtual hoje. Eles recebem diariamente no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, e ele falou assim, não, pastor, fizemos outra, e 90%. Misericórdia. Como estamos sendo atacados? E o vício da pornografia, ele é um dos piores vícios, porque a pornografia, ela destrói famílias, ela destrói a tua mente, e uma pessoa que tem a mente suja, impura, ela dificilmente ela vai buscar a Deus, ela tem vergonha, ela está presa, ela está amarrada, e isso afeta no casamento. Hoje, jovens abaixo de 15 anos, com 12 anos, a mente de uma criança já está se tornando impura pela pornografia. Jovens, crianças, não é jovens, crianças com 12 anos, já está tendo uma ideia de coisas que a gente, da minha idade, eu só fui ver com 17 anos. Hoje, uma criança de 10 anos já vê o que um jovem na minha época via com 17, através de revista. Hoje ele tem um vídeo fazendo tudo, passando ali de pornografia e de impureza. Qual é a ideia desse jovem para o casamento? Ele vai querer fazer com a mulher tudo o que ele aprendeu, o que ele está vendo no vídeo. Como que ele vai tratar essa mulher? Como um objeto sexual. Coloque a mão na sua mente. Repita comigo, feche teus olhos. Fala, Senhor, limpa minha mente de toda impureza. Só o teu sangue tem esse poder. Amém. Clamamos pelas nossas crianças. Quanto à impureza, a criança era o símbolo da pureza. É isso mesmo, quando a gente lembra de puro, a gente vê uma criança. Mas hoje as nossas crianças estão sendo atacadas por toda pornografia virtual. Como ser puro num mundo tão pecaminoso? Através do sangue de Jesus que está aqui nessa noite para te perdoar. O sangue perdoa, o sangue nos purifica e nos dá qualidade de vida. De respirar e falar, glória a Deus, Senhor, porque quando a gente é liberto da pornografia, eu fui liberto da pornografia, irmãos. Deus me resgatou. Foi difícil, mas Deus me resgatou. Deus me limpou. E hoje eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que pensar em tudo que é puro. Porque a palavra de Deus diz, quem está de pé, vigia. Olha para o teu irmão e fala, vigia. E se você é um homem e está com a tua mente pura diante de Jesus, os teus filhos, eles vão ser puros. Amém? Porque nós somos o espelho, nós somos o exemplo. Antigamente,
quando nós não conhecemos a Cristo, o pai se vangloriava quando o filho perdia a virgindade. Eu quero que a minha geração seja uma geração que venha adorar o Senhor e venha ser conhecido pela geração que serve um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Queridos, vocês hoje são um remanescente, nós somos remanescente, a igreja é remanescente. Por isso que nós temos que guardar a nossa mente. Posso ouvir um amém? Amém. Tudo que for amável, querido, o amor é diferente de paixão, amém? Amém. Tudo que tiver amor. Veja que tudo isso, esse versículo ele está falando de Jesus, amém? Porque isso aqui, essas qualidades você não vai encontrar em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro objeto. Você vai encontrar em quem? Em Jesus. Ele é amor. E o amor, ele está acima de todas as coisas. Amar é diferente de gostar. Amar é atitude. Amar é se colocar no lugar da pessoa e perdoar. Como que eu vou ter um coração quebrantado? Como que eu vou ser um cristão verdadeiro se eu não consigo perdoar a quem me feriu, a quem me magoou, a quem me decepcionou? Quem está se encaixando, dá uma glória. A quem falou mal de mim, a quem fez fofoca. Diariamente eu tenho que amar. Eu só amo, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Só pode perdoar quem entende o perdão de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus te perdoou. Então a sua mente tem que estar pensando nele. Posso ouvir uma glória? Glória. Quem é amável? Jesus. Quem é amável? Jesus. Ele está aqui nessa noite. Preocupado com a tua mente. Porque nós somos o país, Brasil hoje, é recorde em consultas psicológicas. Consultórios estão abarrotados com pessoas com as mentes perturbadas. Nós somos campeões em vendas de remédios para dormir. É interessante que domingo passado, eu vou contar isso, pastor, a minha esposa pregou. Foi uma bênção, foi? Glória a Deus. Ela chegou em casa, nós fomos deitar e ela não dormiu, cara. Ela não conseguia dormir. E eu dormia e acordava. E ela não dormiu. Porque ela pensou numa situação, né, pastora? E falou, ela não comentou comigo, mas se tiver lá, eu vou... Tá. Amor, amanhã a gente resolve isso, pelo amor de Deus. E o tique-teco dela começou. Eu tive que orar de manhã, ela teve que tomar um remédio, que ela não gosta de tomar remédio, para poder acalmar a mente dela. Porque a mente dela trabalhou, ela já estava com a adrenalina do culto, ela já chega assim, tal. E aquela adrenalina, ela pensou, foi isso, amor? A nossa mente está sendo bombardeada todos os dias por informações, por preocupações. E se a gente não pensar em Jesus, a gente não vai ter alívio, meu irmão. Eu estou falando o caso da pastora porque isso acontece com nós. Nós que estamos na palavra, imagine quem não está. Nós somos bombardeados diariamente com preocupações, com o ataque do inferno, para que a nossa mente seja cansada e possamos então fazer o que os outros fazem,
recorrer a remédios, recorrer a outras coisas que o mundo está vivenciando. Mas eu vim aqui hoje para trazer essa mensagem para dizer: Jesus tem que tomar conta do teu pensamento e controlar todo o teu ser. Amém. Porque quando Jesus está na minha mente, eu recuo para o pecado, eu penso antes de falar, eu penso antes de magoar alguém, eu penso antes de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Quando Jesus está na minha mente, eu penso na cruz e perdoo. Quando Jesus está na minha mente, eu penso que eu tenho que ser um melhor pai, um melhor esposo. E a minha mente não pode ter pornografia, violência. Quando Jesus está na minha mente, eu não vou dar prioridade ao futebol, ao videogame, à série, à Netflix, aos passeios, aos prazeres dessa vida. Quando Jesus está na minha mente, eu sou livre. Mas quando Jesus não está na minha mente, eu sou escravo de tudo que eu falei aqui. Escolha hoje a você não ser um filho, porque o filho é livre. Porque Jesus disse: se creres em mim, verdadeiramente sereis livres. Mas o escravo, ele não consegue ser feliz. O escravo, ele só consegue ser feliz por algum momento, quando ele sacia o seu prazer. O prazer do mundo, da carne. Aí ele é feliz. E a frase muda. O importante é que eu sou feliz. O importante é que eu sinto bem. Então, por isso que eu fumo, por isso que eu cheiro. Ultimamente eu estou pensando em mim. Eu tenho que pensar em mim. É por isso que eu faço sexo com quem eu quero. Porque ultimamente eu não estou ligando para nada. Eu só penso em mim mesmo. O que eu quero é ser feliz. Esse é o pensamento hedonista. Aquele que só é feliz enquanto tem prazer. Acabou o prazer, vem a dor de cabeça, vem o remorso. E depois, como ele está viciado e escravo, ele pensa na próxima: eu preciso de mais um pouco, porque eu só sou feliz quando eu pratico esse ato. Escravo. Jesus veio para te libertar. Porque o momento que eu estou mais feliz é quando eu estou adorando a Ele, na casa dEle, conversando com Ele, ouvindo Ele e praticando o que Ele me faz, o que Ele me fala. Como está a tua mente, meu irmão? Como está a tua mente, minha irmã? Está cheia da palavra? Ou está cheia desse pensamento hedonista? Que o hedonismo é: só serei feliz quando eu saciar o meu desejo. Tudo que for de boa fama. De quem que a gente está falando? Jesus. Você sempre vai ser parecido com o teu ídolo. Nunca se esqueça disso. Certa vez, eu estava com o pastor Ivan, nosso pastor que já está no Senhor. Isso fazia uns 15 anos. Mais, muito mais. E nós fomos orar numa casa. Uma senhora estava doente. Entrei nessa casa com o pastor.
E como discípulo, ele sempre me levava para aprender com ele. E quando nós entramos na casa, aquela senhora doente, nós começamos a orar. Ela falou, estou doente, não sei o que, começou a reclamar. Sabe aquela pessoa que reclamava da vida? Eu sentia um peso quando entrei na casa, um peso assim. O pastor, vamos entrar aqui, o pastor, faça uma oração por mim. E o pastor Ovan orou. Mas a gente estava sentindo um peso naquela casa. Daqui a pouco o pastor Ivan fala assim, ele chega para mim e fala assim, pastor Adriano, tem algo estranho aqui nessa casa. A gente tem que quebrar alguma coisa aqui, tem uma legalidade, porque essa pessoa aqui está... Eu orei, a gente orou e tem alguma coisa. Eu vou orar a Deus, Deus vai me mostrar. O pastor Ivan é um homem muito temente a Deus, cheio de dons, e ele ora, e Deus revela a ele, para aí entrarmos no quarto daquela senhora. E para eu falar que a gente entra no quarto, é uma coisa muito íntima, mas ele pediu permissão e falou assim, Deus está me mostrando que eu preciso orar no seu quarto. Posso ir no seu quarto? Claro, pastor, claro. E começamos a orar no quarto. Ele começou a ungir o quarto, quebrando toda a hoste maligna. De repente ele falou assim, está aqui dentro desse guarda-roupa, pastor. Eu falei, caramba. Ela falou assim, posso abrir? Aí aquela senhora falou, pode, pastor. Quando ele abre, tinha uma santa. Ela era desse tamanho assim, nunca me esqueço, uma santa. Grande. Mas eu não me recordo que santa que era. Queridos, foi impressionante. Quando eu olhei para a cara daquela senhora e olhei para a santa, era a mesma cara. Era a mesma cara. O pastor Ivan teve a mesma sensação que eu. Ele falou assim, Adriano, você viu? Olha aqui, olha ela. Era a mesma pessoa. E nós oramos, nós não quebramos a santa, tá, irmãos? A gente não faz isso, tá? A gente orou, quebrou e falou assim, quebramos a maldição, falou assim, isso aqui, a senhora fica agora, o seu conselho que a senhora vai fazer. Nós estamos aqui para orar, dizendo que todo ídolo se parece com quem adora. Todo que adora vai ser parecido com o seu ídolo. Tudo que você adora vai ser parecido com ele. Agora eu te pergunto, no mundo que nós vivemos, temos muitos adoradores de Neymar no Brasil? Temos? Temos ou não temos? Temos. Se vestem como Neymar, pintam o cabelo como Neymar, né, Nauã? Usam a roupa do Neymar. Se o Neymar chegar e colocar um relógio e falar assim, esse aqui é o meu relógio, amanhã é campeão de venda esse relógio. Porque todo ídolo, todo adorador se parece com o seu ídolo. E vai fazer questão de se parecer com o seu ídolo. Estou dando um exemplo do Neymar, porque é uma figura pública. Mas estou falando para você no âmbito espiritual. Tudo que você adora, você vai ser parecido com ele. Temos adoradores de Jesus aqui? Amém. Tudo que é de boa fama, nisso pensai. Se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso, queridos, eu termino meu sermão aqui nessa hora dizendo, o nosso pensamento tem que estar na pessoa de Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, quando pensamentos vierem te incomodar, de vingança, de violência, de prostituição, quando ataques vierem na tua mente, enche a tua mente de Jesus, enche a tua mente da palavra, respira fundo assim, fala, Jesus, enche a minha mente. O Senhor vai te trazer lembranças da palavra dele. Glória a Deus. E quando a gente pensa assim, coisas que a gente perdeu, que só Deus pode nos fazer encontrar,
a gente vai encontrar nele, amém? Uma coisa eu falo nessa noite: não há resposta sem entrega. Então hoje é dia da gente entregar a nossa mente. Porque você pode ter até entregado o teu coração para Jesus, mas a tua mente? Vou repetir para você guardar isso. Você pode estar entregando o teu coração para Jesus, mas a tua mente? Quem tem tomado conta? O que tem tomado conta da nossa mente? E termino dizendo: Deus não se move por emoção, por sentimento. Deus se move por posicionamento. Deus vai se mover até você, não por emoção, por coração. Repito, você pode ter entregado o teu coração para Jesus. Deus se move por posicionamento. Eu quero a minha mente guardada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não quero agir como o inimigo quer que eu aja. Eu quero ter a mente de Cristo, porque quanto mais eu estiver cheio dele, mais eu vou falar dele. Quanto mais eu vou estar pensando nas coisas dele, mais o meu pensamento vai estar guardado pelas coisas do alto. Amém? Feche teus olhos, abaixa tua cabeça. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, que nos move nessa noite a fazer uma entrega do nosso pensamento, que muitas vezes nós não deixa a gente dormir, que muitas vezes nos tenta a pecar, e uma vez pecando a gente vira escravo. Senhor, liberta nessa noite pessoas que estão escravas da pornografia. Liberta nessa noite, Jesus, através do teu sangue. Nos limpa, Jesus. Numa geração tão pecaminosa, nós escolhemos Jesus para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa geração. Numa geração pecaminosa, nós escolhemos Jesus honesto, a honestidade. No mundo de competições, no mundo de interesse, nós escolhemos pensar nas coisas do Senhor, na tua palavra. Perdoa aquele que está agora preso a um vício. Perdoa aquele agora, Senhor, que não consegue amar. Derrama o teu perdão sobre esse casal, que o ciúmes tomou conta. Mas libera o teu perdão agora. Eu acredito na restauração de famílias, porque a minha família foi restaurada. O Senhor me deu tudo novo. Quando eu pensei que estava tudo perdido, o meu posicionamento fez com que o Senhor me desse tudo novo. Mas mesmo assim eu sou atacado, a minha mente é atacada todos os dias. Nós estamos aqui para pedir: Jesus, guarda nossa mente, os nossos pensamentos, que a tua palavra venha tomar conta dos meus pensamentos, que o nosso maior ídolo se chame Jesus, Jesus, e não precisa estar estampado numa camiseta ou num adesivo de carro. O teu nome tem que estar estampado na minha mente, no meu coração. Eu quero exalar a tua presença.
Assim como um bom perfume eu quero exalar no mundo de impureza, no mundo de desonestidade, de injustiça. Eu quero, Jesus, toma conta da minha mente, Senhor. E agora eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito maligno que estava prendendo a tua mente, te impedindo você de ler a Bíblia. Eu repreendo esse espírito maligno que te traz sono, que te traz canseira. Eu te repreendo, espírito maligno que estava atormentando a tua mente com impureza, desonestidade, pensamentos suicidas. Te repreendo agora em nome de Jesus. Larga essa mente. Eu repreendo agora espírito maligno da prostituição. É você mesmo. Eu te repreendo. Sai dessa mente. Hoje, Jesus vem agora com teu sangue, libertando essa mente de prostituição, de impureza, de lascívia, porque o Senhor quer abençoar a tua vida e está quebrando toda a maldição daquilo que você pensou que estava te acorrentando, te perturbando. Pensamento de vingança, perdoa agora, porque Jesus, Ele foi na cruz para te perdoar. Entrega para Jesus agora. Fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu quero ter paz, porque Jesus, Ele não veio para te dar felicidade, Ele veio para te dar paz. Felicidade a gente vai ter quando a gente for para a glória. A gente tem paz, a gente tem alegria. E o melhor sentimento que uma pessoa pode ter hoje é paz. Coloca a tua mão na tua mente agora. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. O Senhor está pedindo para eu fazer algo. Você vai colocar a mão na tua mente, deixar todo mundo agora, vai fechar os teus olhos, porque eu quero repreender todo espírito de insônia, tudo aquilo que vem atormentar a tua mente, te preocupando para essa semana, para esse mês. O Senhor, Ele vai te libertar hoje. Você crê nisso? Amém. Toda preocupação, toda preocupação que você entrou aqui, a gente vai reverter essa preocupação em oração. E Deus agora vai começar a libertar as mentes e vai encher a tua mente de paz. A palavra dele, começa a pensar nele, só pensa em Jesus. Ele está aqui, Ele está guardando a tua mente, toda preocupação, todo temor, todo medo. Agora, Senhor, leva cativo. Leva, Senhor, agora. Leva, Senhor. Vai libertando essas mentes agora que são cativas ao Senhor Jesus. O inimigo não tem mais poder sobre essas mentes. Essa semana será uma semana de resposta de Deus. Você não vai se preocupar. Toda preocupação, toda angústia que subiu ao teu coração, agora está sendo revertida em oração. E agora vai entregando, fala: Senhor, toma conta da minha mente. Começa a entregar. Toma conta dos meus pensamentos. Os meus pensamentos estão cheios da tua presença agora. E a libertação, a cura. Olha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está te libertando. Você vai dormir como uma criancinha, aleluia, essa noite, essa semana inteira, porque o Senhor está te dando, aleluia, alívio, paz, alegria, aleluia. Repita comigo em nome de Jesus: a minha mente é do Senhor. Em nome de Jesus,
Agora eu tenho paz. Pelo sangue de Jesus, eu sou livre. Jesus me libertou. E o meu pensamento agora é de Jesus. Eu profetizo uma semana de bênção. Não vou me preocupar, porque tudo está na mão de Deus. Fala assim: tudo está no controle de Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, e todo o louvor para sempre. Amém. 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 Estamos livres pelo poder do sangue de Jesus. A nossa mente de Cristo. Nisso